Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quero mais uma vez aqui fortalecer a sua fé com a palavra do Senhor Jesus. Bem, nós falamos no culto a respeito de fé. Nesses dias nós temos falado a respeito da palavra do Evangelho, da graça, do mistério que foi oculto, mas hoje está desvendado o Evangelho da graça, o Evangelho da reconciliação, o Evangelho do perdão. Amém? Mas como nós temos falado, sobre ser guiado pelo Espírito de Deus, ser conduzido pela palavra, ser conduzido em fé, que nós somos guardados embaixo das asas do Altíssimo, protegidos pelo Senhor. Mas nós temos ouvido, também nós temos conversado com muitos irmãos e o questionamento de alguns, conversando comigo, fala: pastor, mas nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos que somos guardados pelo Senhor, nós cremos que nós somos protegidos pelo Senhor, cremos que somos supridos em tudo que nós precisamos, temos visto a bondade do Senhor, temos visto o amor do Senhor para conosco. Mas por outro lado, nós vemos aí as estatísticas, por outro lado nós vemos a lógica, a razão, por outro lado nós vemos aí o cronograma de tudo que está acontecendo. E como se posicionar? Como devemos nos posicionar nesses dias? Então, eu, aconselhando alguns irmãos, me veio a palavra do Senhor Jesus, que é a palavra que eu quero falar para você nesta noite, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Essa palavra é maravilhosa, que nós temos que ser guiados pela fé. Então, eu quero falar para você sobre fé. Fé e a lógica, fé e a razão. O que vamos ver aqui em 1 Coríntios 1, 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 22. Porque tanto os judeus pede sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para o judeu, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Glória a Deus. Aleluia. Que algo poderoso você se alimentar da porção da palavra, da verdade. Então é aqui que nós devemos posicionar nossa fé. Então existem dois caminhos: o caminho da razão, o caminho da lógica, o caminho natural, e existe o caminho da fé. E eu falando com alguns irmãos, eu falei: nós temos que andar no caminho da fé. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa história. Então você percebe, se você conversando com algumas pessoas, em um determinado lugar às vezes, você vai encontrar dois tipos de pessoas, dois tipos de gente que vai falar com você. Você vai encontrar ali os céticos, você vai encontrar os humanistas. Quem são os céticos? Os céticos são aqueles que não creem em nada ou não creem em Deus. Os humanistas são aqueles que creem, mas eles creem no homem. Eles não creem em Deus. Ele crê nos que o homem pode fazer. Então, e às vezes, o humanista ele tem explicação para tudo. Ele tem uma lógica para tudo, uma razão para tudo. E em algum momento, se você cristão querer explicar a sua fé, você vai, se você tentar
né, andar aí querendo encontrar um equilíbrio para as coisas, para tudo que estamos vivendo, se você for tentar explicar tudo isso que estamos vivendo e que está acontecendo, em algum momento você vai fraquejar na fé. Em algum momento você vai querer, né, se tubiar na fé. Mas eu quero falar para você. Você não deve andar pela razão. Você não deve andar pela lógica. Você deve andar simplesmente guiado pela fé no Senhor Jesus. Simplesmente guiado pela palavra. Por quê? Porque nós somos justos. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se ele não andar nela, o Senhor não se agrada. Então nós temos que andar pela fé. Nós temos que ser conduzidos pela fé. Então nós vemos também que às vezes nós queremos explicar tudo. Nós queremos ter uma explicação para tudo. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Não adianta você querer explicar. Porque como é as explicações às vezes? Às vezes você quer explicar tudo isso que estamos passando e aí a explicação é: olha, essa pandemia realmente tem causado muitas tragédias, muita morte. Esse vírus, então você percebe que começamos a atribuir mais valor, começamos a atribuir mais poder à enfermidade do que ao poder de Deus. Então não tente explicar, porque as coisas de Deus, elas não se explicam. As coisas de Deus não têm explicação. As coisas de Deus, elas são experimentadas. Deus é experimentado e não explicado. Ninguém explica Deus. Então você vive pela fé, meu irmão. Eu quero conduzir essa palavra, eu quero te levar, te mostrar na palavra de Deus que você deve viver exclusivamente pela fé. Com sabedoria e graça, mas conduzido especificamente pela fé no Senhor Jesus. Então, como podemos explicar os milagres de Jesus? Os milagres de Jesus não podem ser explicados. Não puderam ser explicados. Como você explica poucos pães e poucos peixes alimentar uma multidão de pessoas? Como se explica Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias? Como explicar isso? Como explicar Pedro andar sobre as águas? Então, algumas pessoas eles vão querer explicações para tudo, razão para tudo. É porque tinha algumas pedras, ele foi andando por cima dela. Não existia pedra nenhuma, que conversa é essa? Na verdade, né, prova que não existia, tanto que depois ele afundou. Então, como explicar tudo isso? Como explicar Jesus cuspir no chão, fazer lodo, passar nos olhos do cego e ele enxergar? Como você pode explicar isso? Então eu quero te falar uma coisa, isso não se explica. Isso, na verdade, como explicar? Ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, fazer lodo e passar no olho de alguém pode contaminar. Quero te falar uma coisa, isso é ilógico. Então isso não tem explicação, mas isso é o que nós lemos em 1 Coríntios. Isso é o poder de Deus. E nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é loucura para o mundo. Isso é loucura para aqueles que não entendem. Nós entendemos porque nós andamos pela fé. Então eu quero falar para você. Você tem que viver exclusivamente pela fé. Então preste atenção nisso. Há uma lógica, há uma razão, há uma explicação. Mas as coisas de Deus não têm explicação. As coisas de Deus, elas são experimentadas. Então você fala: pastor, mas temos que ter prudência. Sim, temos que ter prudência. Temos que ter, sim. Mas eu quero te relembrar algo. Você não é deste mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, forasteiros nessa terra. Nós somos cidadãos celestiais. Nós somos cidadãos celestiais, eternos. Você é da eternidade. E é para lá que você vai voltar. Então não fique, né, tentando explicar tudo. Tentando explicar tudo isso que nós estamos vivendo. Porque o nosso rei está sentado no trono de glória. E a Ele nós prestamos culto, a Ele nós prestamos o louvor, a Ele nós prestamos a honra, a Ele nós prestamos todo o louvor devido. Glória a Deus. Aleluia. Então que você seja fortalecido nesses dias. Os discípulos entenderam isso. Os discípulos entenderam andar uma vida guiada pela fé. Sabemos que no final eles pediram para o Senhor aumentar a fé deles.
Mas nós vimos ali, depois que eles entenderam, né, o propósito da fé, o propósito da vida cristã, eles começaram a andar em fé e fizeram proezas. Eu fico me perguntando às vezes o que aqueles irmãos da igreja primitiva viram para chegar ao ponto de ser jogado em arenas e devorado por leões. O que eles viram para enfrentar feras. O que eles viram que nós não vimos, irmãos, ainda como cristãos. O que Pedro viu no momento da sua morte e crucificação, ele pedir: eu quero ser colocado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. O que foi que esses homens viram? O que foi que Paulo viu em dizer que tinha privilégio em ser prisioneiro do Evangelho de Cristo? Em sofrer consequências por causa do Evangelho? O que esses homens viram que nós ainda não vimos? Então eu quero te falar. Eles viram uma fé num Deus que pode todas as coisas. Eles viram o poder de Deus se manifestando. Em meio a momentos difíceis que eles passaram, eles viram o poder de Deus se manifestando. E eu quero falar para você, é isso que nós precisamos enxergar. Nós precisamos enxergar o poder de Deus manifestando em todas as áreas da nossa vida. Para que nós possamos ter essa fé a cada dia fortalecida em nossos corações, para sermos guiados por ela. Então o nosso caminho é o da fé. O nosso caminho é o da palavra de Deus. O nosso caminho é Cristo crucificado. O nosso caminho é Cristo, o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, governa sobre céus e terra. Esse é o nosso caminho e nós devemos andar por ele. Então, nós não devemos explicar muitas coisas. Não tem explicação para a sua fé. Como podemos ver, como Sara poderia explicar, como Abraão poderia explicar, já avançados em idade, poder ter filhos. Como pode explicar algo como esse? Isso é o poder de Deus. E isso não pode ser explicado. Isso tem que ser experimentado. E eu quero falar para você que você não deve explicar a sua fé, mas você deve experimentar algo nesses dias da parte do Senhor. Em momento que o mundo está vivendo medo, pânico, desespero, você possa desfrutar, experimentar milagre, poder, favor, suprimento abundante do Senhor na sua casa, na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua liderança, em todo o tempo. Que você seja fortalecido nesses dias com essa palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Rapidamente, eu quero só falar aqui alguns princípios, né, alguns pontos, onde na palavra de Deus, no Velho Testamento, a Bíblia fala sobre Elias, o profeta Elias, que a Bíblia diz que ele está em 1 Reis 17, 12, a Bíblia diz que Elias, ele era alimentado todos os dias, com pão e carne, e ele bebia água fresca no ribeiro, todos os dias. Mas a Bíblia diz que passando um tempo, aquele ribeiro secou, e aí aquela era a forma natural dele viver. Todos os dias ele vivia sendo alimentado de pão e carne, ainda bebia a água do ribeiro. E a Bíblia diz que no versículo 12 de 1 Reis 17, 12, que o Senhor pediu para ele ir para um lugar onde uma viúva iria lhe sustentar. Então a Bíblia diz que no versículo 12 aqui diz: porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada cozido. Então aqui é a razão. Quando Elias chega para ela e pergunta: o que é que você tem para mim? O Senhor pediu para que eu viesse aqui e ser alimentado. O que é que você tem? Ela respondeu, né? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Ela continua dizendo: há somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite na botija. E vim aqui apanhar 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então veja,
Aqui é o caminho da razão, é o caminho da lógica, é o caminho natural. Essa viúva, ela iria fazer a última refeição para ela, para o filho dela, e depois iriam morrer. Mas aí, quando chega o profeta, o homem de Deus, ele fala a profecia do Senhor. E ele diz: não temas. Essa é a palavra para nós. Essa é a palavra de Deus para você. Não temas. Nesses dias de pestilência, nesses dias de pandemia, não temas. Porque o Senhor, ele é com você. A Bíblia diz que Elias falou para ela no versículo 13. Elias disse: não temas. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Então veja, momento como esse também, muitas pessoas dizem que os pastores são miseráveis, são mercenários, que em momento como esse eles ficam pedindo ofertas para manter a obra, sabendo como o mundo está vivendo. Mas aqui é o que essa mulher viveu. Diante da última refeição, esse miserável pastor chega e fala para ela: você vai fazer, mas primeiro você vai fazer para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. Então aqui ela tinha os dois caminhos, o caminho da lógica, da razão e o caminho da fé. E a Bíblia diz que ela seguiu o caminho da fé. Olha o caminho da fé no versículo 14. Aí Elias conta: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não secará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor disser, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A Bíblia diz no versículo 15: e ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, o profeta, o pastor, ela e a sua casa por muitos dias. Aqui você sabe essa história, foram 3 anos e meio. Porque ela andou pela fé. E aí, 3 anos e meio, a Bíblia diz que da panela a farinha não secou, a botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Então, meu querido, eu quero te falar algo. Você tem se questionado nesses dias, e muitas pessoas às vezes vão querer colocar em xeque a sua fé. Ou até você mesmo, às vezes, vai questionar a sua própria fé. Eu quero te dizer uma coisa: não existe razão para explicar a sua fé. É loucura para o mundo. É loucura. A Bíblia diz que o homem natural, no 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a Bíblia diz no versículo 1 Coríntios 1,28, dizendo assim: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então aqui o Senhor está mostrando, esse é o princípio da fé. Você que é filho amado, justo, perdoado, não ande pela razão, não ande pela lógica natural. Ande exclusivamente na dependência de Deus, guiado pela fé, que nesses dias Ele irá te surpreender de maneira abundante, sobrenatural. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história, viver o sobrenatural de Deus todos os dias. É isso que eu quero falar para você. Viva o melhor de Deus. Essa viúva, ela tinha 2 caminhos, as 2 opções. Ou ela vivia no caminho natural, da razão, faria a última refeição para ela e para o filho. Depois de comer, eles iriam morrer. Mas ela decidiu andar no caminho da fé. Crer na palavra do profeta. Ela fez, segundo a promessa, a palavra da fé. E experimentou abundância por 3 anos e meio. Então vejam, aqueles que andam no caminho da razão, aqueles que andam no caminho da lógica, no caminho natural, eles experimentam de alguma medida. Para um dia só.
Mas aqueles que andam exclusivamente pela fé, eles experimentam de favor abundante por anos, até o Senhor voltar. Amém? Você pode experimentar favor abundante até o Senhor voltar. Todos os dias da sua vida. Então aqui nós vemos essa história de Elias, que ele experimentou e aquela viúva e a sua família também experimentou. Com Davi também não foi diferente. Davi não foi diferente a história dele. A Bíblia diz que Davi, ao momento ali de enfrentar Golias, e o exército, ninguém enfrentava aquele Golias. Ninguém enfrentava aquele gigante. O rei não enfrentava. Por quê? Porque tinha uma razão. Qual era a razão? A razão era um gigante de 3,5 metros. Era um gigante que nas suas mãos, 5 dedos não era suficiente, tinha que ser 6. 6 nas mãos, 6 nos pés, capacete de bronze, caneleira de bronze. A sua lança era um eixo de caminhão. Você vê o tamanho do homem. Essa era a razão pela qual o exército e nem o rei enfrentavam eles. Mas aí chega um homem guiado em fé, que andava em fé. Um homem que ninguém sabia, mas que lá na malhada, Deus o capacitou. Derrotou um urso e derrotou um leão. E foi nessa fé que ele venceu Golias. Quiseram vestir, preparar ele com algo natural, lógico, as armaduras, para uma peleja. Mas a Bíblia diz que Davi não conseguiu andar com ela. E a Bíblia diz que Davi enfrentou Golias na força do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Guiado pela fé, o venceu e o derrotou. Então, essa é a nossa fé. Essa é a nossa vida. Você não deve andar pelo que você vê, pelo que você sente, pelas estatísticas, que até as estatísticas são furadas. E eu quero falar para você, você deve ver unicamente exclusivo da fé. A fé naquele que torna todas as coisas para o mundo loucura. Mas para nós, filhos amados, poder de Deus. E podemos experimentá-los todos os dias da nossa vida. Amém? E a última coisa que eu quero falar para você é que é loucura crer no sangue. É loucura. Então, mas essa é a nossa marca. A marca do sangue está em nós. Então nós vemos que quando o povo do Egito, ali naquele momento, passava por aquela situação, que o anjo, o espírito da morte, passariam ali, houve uma palavra para eles. Ficar em casa e passar o sangue nos umbrais da porta. Mas, por outro lado, nós vemos que ficar em casa não os protegeram muitos de morrer. Porque não é ficar em casa que vai te proteger. Porque o dilema hoje é, fique em casa. Mas ficar em casa não protege você. Nós temos visto países, principalmente os países europeus, eles têm chegado à conclusão que mesmo em casa, o vírus pode contaminar as pessoas. Então não é ficar em casa que vai proteger você. Eu quero te falar algo que protege você. Que não é natural. Ninguém vê. Mas o que protege você é o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. Ali no Egito, os hebreus eles experimentaram literalmente do sangue nos umbrais da porta. Mas tem uma marca em você. A marca do sangue. A marca do sangue que naquela cruz te comprou. A marca do sangue que naquela cruz te lavou. A marca do sangue que naquela cruz te purificou. E vai te glorificar diante do Senhor. Então é nessa fé que você tem que andar. Não pela razão, mas pela fé no Senhor Jesus. Pela fé. Então hoje você tem a marca do sangue, do Cordeiro que te protege. Talvez nem você veja, nem você consegue ver, mas eu quero falar para você, o mundo espiritual vê. Você tem uma marca que protege você, que guarda você, que guarda a sua casa, que guarda a sua vida, que guarda o seu casamento, que protege você de todo que é maligno, porque o Espírito do Senhor
te conduz no caminho da fé. E o sangue dele te cobre e te lava todos os dias. E mal nenhum chegará até você, praga nenhuma chegará até sua casa. E finalizando, eu quero ler aqui para você Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora. Quando ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. E celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, talvez você tenha questionado a sua fé. Talvez você tenha questionado a sua fé nesses dias. Talvez pessoas tenham colocado em xeque a sua fé. Será que você vai ser guardado nessa situação? Como você vai passar por tudo isso? Eu quero te falar. Você vai passar por tudo isso exclusivamente sendo guiado pela fé, conduzido pela fé, guardado pelo sangue, experimentando milagres abundantes do Senhor, suprimento abundante todo o tempo, palavra de Deus que te conduza, a palavra da verdade. Eu quero orar por você nessa noite. Você tem a marca do sangue. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus pela vida dos meus irmãos. Pai, eu oro por aqueles, ó Deus, que talvez esteja abatido. Aquele que tiver caído, o Senhor possa levantar. Aquele que tiver fraco, o Senhor fortaleça. Deus, fortalece cada um dos irmãos da nossa igreja. Deus, aqueles que estão tristes, que estão, talvez, ó Deus, com medo de como passarão por tudo isso. Mas eu quero declarar uma palavra do Senhor. Nós andamos na palavra da fé, na palavra da verdade, na palavra que nos conduz. Nós somos guardados por o sangue do Cordeiro, que naquela cruz nos comprou e hoje nós pertencemos ao Senhor. E nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos pela lógica, nós não andamos, ó Deus, pela razão, nós andamos exclusivamente pela fé no Senhor Jesus. Pela loucura da pregação, que para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. E por isso eu declaro que os meus irmãos irão experimentar vida abundante todos os dias. Aleluia! Que Deus te abençoe.